Oi, gente, eu sou a professora Tamizes Melo, de Geografia, professora da Escola Estadual Eleanor Roosevelt. E hoje nós vamos trabalhar paisagem urbana, modos de viver e produzir nas cidades. Então, gostaria de trazer uma pergunta para vocês. Quais os tipos de paisagem que a gente observa nessas duas imagens? Corta para o slide. Então, quais são essas paisagens? Nós temos aqui uma paisagem urbana e uma paisagem rural. Volta para mim. Então, qual a diferença entre essas duas paisagens? Bom, o ambiente urbano, ele geralmente é bem caótico, cheio de prédios, trânsitos, edifícios, certo? Enquanto a paisagem rural vai ter um ambiente mais natural, com muitas árvores, menos poluição e uma dinâmica totalmente diferente da paisagem urbana. Volta para mim. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois tipos de paisagem que nós vimos no início da aula. No meio urbano, a gente tem uma maior quantidade de edificações, o tempo é diferente, a gente vive muito no tempo do relógio, enquanto no meio rural, a gente tem uma ligação maior com a dinâmica da natureza. E aí a gente chega na pergunta, o que é cidade? O que vem a ser cidade? Pensem um pouquinho sobre isso. Aqui eu trago a imagem da cidade do Recife, certo? Então, qual é esse conceito de cidade? Cidade vai ser um centro de gestão, centro de comércio, consumo e bens de serviços, sede do poder político religioso e também vai ser sede de tensões e contradições sociais. Volta para mim. Então, tudo isso vai compor o que é a cidade urbana, certo? Então, trago mais uma pergunta. Existe a diferença entre existe um tamanho mínimo que determina o que é a cidade? Não, não existe esse tamanho mínimo. No Brasil, cidade é definida por ser a sede político-administrativa do município. De um modo geral, é onde se concentra a maior quantidade da população urbana e vai ter suas atividades econômicas voltadas para os setores secundários, que é o da indústria, e o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Volta para mim. Então, basicamente, a cidade urbana, ela vai ter como a sua atividade econômica principal, a indústria e o comércio e a prestação de serviços. Para quem não sabe, prestação de serviços são justamente as pessoas que trabalham em áreas que eles estão fornecendo algum serviço. O médico, o professor, o advogado são prestadores de serviço. O comércio, ele vai vender algo. E a indústria é o setor que produz, que transforma a matéria-prima em produto industrializado. Então, basicamente, essa é a diferença. E aí, a cidade, a dinâmica urbana, está voltada muito a esses setores da atividade econômica. Beleza? Então, qual a diferença entre cidade e município? A gente confunde muito essa questão aqui em Recife, porque Recife é uma cidade-município.
E a gente vai ver agora o que seria essa diferença entre cidade e município. Então, vem aqui comigo. Cidade corresponde à área urbana do município, o centro urbanizado. Enquanto município, ele vai corresponder todo o território urbano e rural, que tem a mesma administração política, tá? Então aqui, ó, a gente tem como exemplo o município de Petrolina, que vem a ser um dos maiores municípios do nosso estado. Porém, a cidade de Petrolina é apenas um pontinho vermelho aqui no mapa, certo? Porque a cidade corresponde à área urbanizada. Volta aqui para mim. Então, a cidade corresponde a essa área aqui, o centro urbano de Petrolina. E o município, ele é bem maior, porque vai corresponder à cidade, que é aqui esse pontinho vermelho, e toda a zona rural do município. Então, essa é a diferença de cidade e município. Recife é uma cidade-município, porque a área urbanizada da cidade do Recife cresceu a ponto de se expandir para toda a delimitação do município da nossa cidade. E a gente vem agora com a questão da urbanização. O que vem a ser a urbanização? Urbanização é justamente o crescimento da população urbana, como a gente pode observar aqui nesse gráfico, e a gente tem uma diminuição ao longo dos anos do tamanho da população rural, certo? Então, isso é o processo de urbanização, crescimento da população urbana e uma diminuição da população rural, tá? E aí eu trago mais uma curiosidade para vocês. O relatório da ONU mostra que a população mundial está cada vez mais urbanizada. A contínua urbanização e o crescimento geral da população é de 2,5 bilhões de pessoas possam viver em áreas urbanas até 2050, fazendo com que seja mais de 6 bilhões de habitantes vivendo nas cidades em todo o mundo. Então, a tendência de crescimento das áreas urbanas é tão grande que daqui para 2050, cerca de 30 anos, né, nós tenhamos cerca de 6 bilhões da população mundial vivendo em cidades. Isso é a tendência de uma estimativa desse crescimento urbano. E aí eu trago para vocês esse cenário da paisagem rural e urbana no Brasil, certo? Então nós temos aqui no Brasil um percentual bem grande da população urbana, tá? Que em 1950 a maior parte da população brasileira vivia nas áreas rurais, cerca de 63%, enquanto nós tínhamos apenas 36% da população vivendo em áreas urbanas. No último censo, que foi o censo de 2010, a gente já passou a ter 84% da população vivendo em áreas urbanas, enquanto 15% apenas vivia em zonas rurais. E aí a gente tem uma diferença maior quando vamos ver cada região aqui no mapa, certo? A região sudeste vem a ser a região mais urbanizada do nosso país, com cerca de 92% da população vivendo em áreas urbanas e apenas 7% vivendo em zonas rurais. No Nordeste, nós temos 73% da população urbana e apenas 26% da população vivendo em zonas rurais. Na região Norte, nós temos 73% da população urbana e 26% da população rural.
No Centro-Oeste, 88% da população urbana e 11% da população rural. E na região Sul, nós temos 84% da população urbana e apenas 15% da população rural, certo? Então é isso, fico por aqui na aula de hoje, agradeço a todos vocês que estão assistindo essa aula e até a próxima. Tchau!